Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 12 de 2 Samuel. Capítulo 11 é um capítulo para a gente aprender lições de como não proceder. E aqui merece uma ressalva, porque nós vivemos tempos muito desafiadores, porque é um tempo onde as pessoas, digo isso de maneira generalizada, de que as pessoas querem viver uma vida sem regras, sem limites, onde se pode fazer o que quiser, onde se busca uma liberdade sem responsabilidade. E aí, por conta disso, não se quer viver com consequências. E principalmente quando essas consequências são negativas. O apóstolo Paulo diz que nós podemos fazer, mas é lícito. Nós podemos fazer, no sentido de possibilidade, mas é o correto fazer e as consequências dos nossos atos. Davi tentou encobrir seu pecado. No capítulo 11 nós vimos a tentativa dele fazer isso, e o capítulo 11 encerra dizendo que isso não foi bom aos olhos do Senhor. Logo no capítulo 12 já veio a narrativa do encontro de Natã com Davi. E percebe que Natã usa de muita sabedoria para conduzir aquela situação, e aí ele conta para Davi uma história. E Davi, como rei, julgar aquela história. E Natã conta a respeito do homem que tinha várias ovelhas e recebeu os convidados para um banquete, e aí pegou a ovelha do seu vizinho, que só tinha uma única. E aí Davi, como rei, julga aquela causa e diz: esse homem merece morrer. Davi fica exaltado. Esse homem teria que devolver 4 vezes mais, segundo a lei mosaica. Davi está no auge do seu trono, julgando aquela causa desse homem. E Natã diz então: esse homem é você. Uau! E aí Davi toma consciência de que aquilo que ele pensava que estava oculto, que estava escondido, não foi bom aos olhos do Senhor, e Natã, como profeta de Deus, estava ali para confrontar. Irmãos e irmãs, como é bom quando Deus usa pessoas para confrontar alguém, confrontar pessoas que estão em caminhos errôneos, pessoas que estão em caminho de pecado, de iniquidade. Como é bom quando Deus levanta homens e mulheres para poder confrontar. Porque o confronto é para correção, o confronto é para retomada de caminhada, e é assim que Natã faz com Davi. E se passaram de 9 meses a 1 ano, desde que Davi cometeu todos aqueles atos do capítulo 11, a criança já tinha nascido aqui. E aí, durante aquele todo o tempo, Davi poderia pensar que tudo deu certo, que o seu pecado foi encoberto, ninguém sabia de nada, a vida continua, mas um dia a conta chegou. E aí Natã diz para Davi algumas coisas importantes. Primeiro, que haveria consequências do seu ato. Uma das consequências de aquilo que ele fez em oculto seria feito em público. Foi o que seu filho Absalão, depois da rebelião, fez, de publicamente demonstrar ali e deitar com as concubinas do rei seu pai. A espada que seguiria os dias de Davi, a criança que infelizmente morreu, consequências. Então Davi, depois que é confrontado, ele, no versículo 13 do capítulo 12, ele reconhece, ele fala: pequei contra o Senhor. E aí, irmãos e irmãs, mais uma vez, a graça, a misericórdia, e Natã diz para Davi: mas você não vai morrer não. Você não vai morrer. Haverá algumas consequências, mas você não morrerá por conta disso. E aí, tanto que no capítulo 12 encerra Davi invadindo a cidade de Rabá e tomando ela dos amonitas, e mais uma vez o rei saiu à batalha, o rei saiu para a guerra, o rei fez suas conquistas, e a vida de Davi assim continuou. Nessa história nós aprendemos, irmãos, não podemos encobrir
o pecado. Nós precisamos ter clareza, convicção para confessar. Como diz o profeta, aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Davi aprendeu a duras penas, a duras consequências do seu erro. Mas o profeta estava ali para dizer, Deus o perdoou. Nós vamos encontrar o sentimento forte de Davi no Salmo 32, no Salmo 51, como ele se encontrava, e ele disse que enquanto ele não confessou, seus ossos eram esmagados. Por isso, meu querido, minha querida, a graça, a misericórdia, e para nós precisa ter arrependimento e confissão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Por isso, não deixe que o pecado domine seu coração, a sua mente, mas acerte a sua vida com Deus. Confesse, arrependido, e deixe. Pense nessas coisas e Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me com força.